Na série O Sucesso do Fracasso, eu fiz um comentário sobre técnicas de argumentação e de pensamento crítico para te ajudar a analisar melhor e a pensar criticamente sobre determinado cenário, determinada situação, a fim de apresentar bons argumentos, boas soluções e uma boa análise para as pessoas que estão ouvindo aquilo que você está falando. Isso faz parte de um tema maior que eu já tratei aqui nos desafios de liderança, que chama comunicação. Mas para a gente se comunicar, para a gente apresentar aquilo que a gente acredita, antes de tudo a gente precisa pensar criticamente. Então, nesse vídeo eu vou te ajudar a usar algumas técnicas para pensar criticamente e apresentar esses argumentos que vão te ajudar a se comunicar melhor. Vamos lá? Então, para começar, eu quero que você pense. Quantas vezes você já ouviu frases como: Nossa, eu achei aquele filme fraco. Ah, aquela pessoa ela não é muito competente. Eu não gostei do seu relatório. Ou ela está fazendo corpo mole. Todas essas afirmações, todas essas frases trazem para a gente coisas muito vagas. Quando alguém diz para você, eu não gostei do seu relatório, se você não perguntar, mas por que você não gostou? O que exatamente não está bom? Você pode ficar com uma interrogação enorme sem conseguir, de fato, pensar o que está faltando para complementar aquela informação ou o que vai na cabeça daquela pessoa para ter falado isso. Por isso, antes de apresentar afirmações, pense o que você quer dizer com aquela afirmação que você está trazendo, ou seja, qual é a mensagem, qual é o conteúdo por trás daquela afirmação, através do qual você quer tocar aquela pessoa ou pelo qual você quer apresentar uma análise, um ponto de vista da sua parte. Na sociedade hoje, e eu falei isso no meu curso de liderança, quem faz parte do curso viu isso um pouquinho mais a fundo, eu digo que, infelizmente, o nosso sistema escolar atual não permite que a gente desenvolva pensamento crítico. E isso traz para a gente um desafio muito grande, muito importante. No mundo que a gente vive hoje, principalmente com as redes sociais, a gente coloca algumas opiniões, a gente coloca algumas ideias, a gente expõe um pensamento e uma ideia, e por vezes a gente causa um frisson enorme. Todo mundo sai comentando, reclamando, falando, mas como assim você está falando isso? E por quê? Porque muitas vezes aquela análise que a gente fez, ou aquele ponto de vista, na verdade, que a gente demonstrou, não mostrou uma análise, não mostrou um pensamento por trás daquela afirmação. E pensamento crítico é uma das principais competências que todo líder precisa desenvolver. Porque quando eu tomo uma decisão, quando eu proponho uma solução, quando eu faço um planejamento de alguma coisa, eu preciso ter análise por trás. E essa análise, ela precisa ser profunda o suficiente e ela precisa analisar todos os pontos de vista e as possibilidades para que a gente tome uma decisão mais assertiva e erre menos. Não que seja proibido errar. Eu tenho uma série sobre isso e eu falo que a gente pode errar e através dos erros que a gente aprende. Mas a gente precisa minimizar erros que têm um impacto grande na vida de outras pessoas. Por isso, eu vou trazer para vocês 3 pontos importantes que uma argumentação e que um ponto de vista que você traz precisa fornecer para que a gente de fato saiba que houve uma análise crítica, um pensamento crítico por trás, tá? Então, a primeira parte de um pensamento crítico é a tua afirmação. Aquela frase, aquela afirmativa ou aquela sentença que você vai trazer, que você vai apresentar e através dele você vai mostrar então por que você chegou àquela conclusão. Você pode fazer essa afirmação no final, apresentar toda a sua análise antes e depois colocar a tua conclusão? Pode, só que no meio de tantas análises e tantas explicações, talvez o seu receptor, a pessoa que vai receber aquela informação, perca a vontade, perca a motivação de te ouvir até o fim, principalmente se essa análise for bastante aprofundada. Então, para você captar a atenção do seu receptor,
a atenção da pessoa que está te ouvindo, logo de cara eu aconselho você a colocar essa afirmação, essa sentença logo no começo, mostrando então a conclusão que você chegou. E em seguida você apresenta as duas outras partes que eu vou comentar. Então, a primeira parte é a afirmação, é a sentença que chama a atenção da pessoa para aquilo que você vai dizer. No final, eu dou um exemplo. A segunda parte, muito importante, são os fundamentos. É a parte dos fundamentos, são as evidências, aquilo que prova que aquilo que você disse, que é aquela afirmação, aquela conclusão que você trouxe, ela está embasada com evidências, fatos observáveis, que dá para você medir, que dá para você olhar, que dá para você testar. Então, essas evidências, elas trazem fatos que comprovam essa afirmação. A afirmação, a sentença que você falou no começo, ela não pode ser mais forte que as evidências, ou seja, os fatos que você está trazendo, o fundamento que você está trazendo para essa afirmação, para essa conclusão, ela precisa ser forte, mais forte do que a própria sentença. Como que você pode construir os seus fundamentos? Com dados, informações, números, ocorrências, quantidades ou questões vivenciadas qualitativamente que demonstram que aquela afirmação está correta. Terceira parte. Calma que eu vou te dar um exemplo que vai te ajudar a entender isso melhor, mas antes eu preciso te dar a estrutura para quando eu falar o caso completo, você entender do que eu estou falando e conseguir identificar onde estão esses elementos. Então, a terceira parte são as garantias. A garantia ou as garantias são a ponte entre a sentença, a conclusão que você deu e as evidências. Por quê? Por mais que você mostre dados, informações relevantes, se historicamente ou se na literatura ou se artigos, pesquisas anteriores não provam que essas evidências estão ligadas a essa conclusão ou a essa afirmação, de nada vale. Já viu gente que começa a falar de dar alguns dados que não se conectam com aquilo que ela apresentou de afirmação? Então, esse é um risco que a gente corre se a gente não tem garantias. Então, as garantias são estudos, trabalhos anteriores ou pesquisas anteriores que mostram que, de fato, aqueles dados têm relação com aquela afirmação. Então, agora, para você juntar tudo isso, afirmação, fundamentos e garantias, eu vou te dar um exemplo. Assim fica muito mais fácil de você compreender do que eu estou falando. Eu vou dar dois exemplos, na verdade. Esses dois exemplos foram tirados do livro Competências Gerenciais. Eu vou deixar ele numa fotinho aqui do lado e eu também vou colocar a referência dele aqui embaixo para você consultar, para você comprar, para você ver ele melhor. O exemplo que ele dá é perfeito. E dois exemplos que ele traz, um exemplo é da área de saúde, e eu vou colocar esse exemplo para vocês, porque como muitos sabem, a minha formação inicial é em enfermagem, então tem bastante gente da área da saúde que me segue, e aí pode ficar um pouco mais claro isso que eu estou explicando. E vou colocar um outro exemplo do mundo corporativo, da área corporativa mais de vendas e de administração. Assim fica mais fácil de você compreender do que eu estou falando, tá bom? Então, o primeiro exemplo, um exemplo na área da saúde. Um médico chega no posto de enfermagem ou chega para discutir com os outros colegas e ele diz o seguinte: o paciente XPTO está sofrendo de apendicite aguda e ele tem que fazer um raio-x para a gente encaminhar ele para a cirurgia. Essa é uma afirmação que ele trouxe, uma conclusão, já é um fato, ele vai encaminhar o paciente para a cirurgia. Em seguida, ele fala os fundamentos. O paciente apresentou febre de 38 graus, náuseas e vômitos desde ontem de manhã e ele está com uma dor no lado inferior direito do abdômen. Essas são as evidências, ou seja, são os fatos, as evidências que mostram que esse paciente de fato pode estar com apendicite. Ele também mostra um caso anterior, algumas semanas atrás, ele teve uma gripe viral bastante importante e forte. Essas são as evidências relacionadas à afirmação que ele trouxe a esse quadro que provavelmente vai comprovar uma apendicite. Só que dor abdominal, febre, não está ligado somente à apendicite. Então ele traz as garantias, ele começa a citar dados da literatura que mostram que mais provavelmente esse paciente sim está com apendicite.
Então, ele traz algumas garantias. Ele traz as garantias dizendo que na literatura, tantos por cento dos casos de pacientes que apresentam febre associada a náuseas e vômitos e dores abdominais que migram do lado esquerdo para o lado direito, tem sim apresentado uma comprovação de apendicite. Ele também diz que pacientes que têm dor, palpação profunda no quadrante inferior direito do abdômen, normalmente indicam uma apendicite. E ele traz então mais dados da literatura para comprovar, ou seja, ele falou que conduta ele vai fazer com esse paciente, quais são os dados clínicos que esse paciente apresenta no momento e ele conecta esses dados clínicos do paciente com o que a literatura diz sobre isso. Deu para entender? Bacana, né? Então, esse é um caso que ele conseguiu trazer uma afirmação, os fundamentos e as garantias. Agora a gente vai ver um caso da área administrativa. Eu vou ler esse caso para vocês para eu conseguir ser bem assertiva ao mostrar esses dados e você vai entender como que essas afirmações, fundamentos e garantias se dão então também no ambiente de vendas e da administração. Vou ler para vocês para ficar mais fácil. Esse é um relatório apresentado por um dos analistas administrativos que analisam as vendas de uma empresa, tá? Concluímos que os 28% de redução das vendas da unidade neste trimestre foram causadas por uma deterioração drástica da qualidade do serviço oferecido no trimestre anterior. As evidências mais fortes de que o serviço deficiente é a causa das vendas mais baixas é o fato que mais da metade das nossas grandes contas e clientes regulares não encomendou novas unidades durante o trimestre. Esses são os clientes que têm um histórico com o nosso serviço, ou seja, são pontos de referência para a gente rastrear como o nosso serviço se compara ao longo do tempo. Agora eles aparentemente têm um motivo para estarem insatisfeitos e perceberem que a qualidade do nosso serviço decaiu. Por outro lado, as vendas para contas novas, ou seja, clientes novos, mantiveram-se na média durante todo esse trimestre. Esses são clientes que tiveram pouca experiência com a qualidade do nosso serviço. Além disso, a gente suspeita que a qualidade do nosso serviço diminuiu drasticamente porque o número de chamadas e de reclamações gravadas no registro, além das repetidas chamadas solicitando serviços, estão aproximadamente 60% maiores que em qualquer outro trimestre registrado. Ou seja, deu para você ver? Ele apresenta os dados que mostram, ele começa, na verdade, com uma afirmação dizendo que houve uma redução nas vendas, ele apresenta os dados, as evidências de que houve uma redução nas vendas, e ele apresenta, então, as evidências que mostram que, sim, as vendas caíram por conta da baixa qualidade do serviço, e, por último, ele garante que eu consigo fazer essa análise, chegar a essa conclusão, justamente porque eu tenho pontos históricos para comparar. Clientes que sempre compravam não compram mais. E clientes novos que não têm muito parâmetro se mantiveram iguais. Além disso, o número de reclamações aumentou. Deu para ver? Um relatório apresentado com argumentos fortes, com uma boa afirmação, bons fundamentos e boas garantias, trazem para a gente segurança de que aquele dado de fato foi analisado criticamente. Desenvolva isso, desenvolva essa competência no seu dia a dia para que você consiga oferecer mais segurança para as pessoas que te ouvem e mais segurança para a tomada de decisões. Eu te vejo na próxima, espero que você tenha gostado. Ficou com dúvida, manda pra gente que eu posso te ajudar a entender melhor e mandar esse esquema um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Tchau, tchau!